Uma das perguntas que eu mais recebo lá no meu Instagram, onde eu respondo o pessoal todos os dias, é: Daniel, por onde eu começo? Como começar no mundo dos investimentos? E muita gente fala que os primeiros passos são abrir uma conta em uma corretora e montar a sua reserva de emergência. E eu concordo que esses dois são passos muito importantes, mas eu acredito que existem passos ainda mais importantes a serem feitos antes deles. E é disso que eu vou falar para vocês aqui nesse vídeo. Na prática, sim. Abrir uma conta em uma corretora e montar uma reserva de emergência fazem parte desse processo. Mas eu acredito que para você se tornar um investidor de verdade, para você ter uma carreira nos investimentos com muito mais tranquilidade e melhores resultados, é importante que você passe por outros passos, além desses dois, durante esse começo, que é muito importante. E o primeiro passo, e talvez o mais importante de todos, é o da organização financeira. Não importa se você está iniciando hoje, se você já investe há algum tempo, ou se você está aposentado no final da sua vida, ter essa organização é fundamental para você ter uma vida financeira tranquila. E essa organização consiste em você saber quanto você ganha, em saber o quanto você gasta por mês e você fazer essa diferença ser cada vez maior, em você saber gastar melhor. Eu não defendo aqui que você tem que gastar menos, que você tem que cortar todos os gastos do seu dia a dia, mas que você tem que cortar aqueles gastos que não fazem diferença na sua vida, aqueles gastos que você nem sente eles saindo da sua carteira, saindo da sua conta bancária e que no final do mês te prejudicam muito. Então foque em gastar melhor, em ganhar cada vez mais para você fazer sobrar todos os meses, porque isso sim vai ser determinante para o seu futuro financeiro. O passo de número 2, que eu vejo pouquíssima gente falando sobre isso nas redes, é se proteger contra o risco da ruína. Eu acredito que antes de você ter uma reserva de emergência, é muito importante que você tenha seguros que te protejam de algo grave. Seguro saúde, seguro na sua casa, se a tua casa é própria, e até mesmo um seguro de vida, se você tem pessoas que dependem de você. Esse assunto de seguros é pouco falado no Brasil. Muita gente diz que o seguro morreu de velho, que o seguro é ruim, que é uma perda de dinheiro, e eu não poderia discordar mais do que isso. Um seguro bem feito, um seguro responsável naquilo que realmente importa para você, pode ser a diferença de você ter uma vida financeira incrível e tranquila para você ter uma dificuldade enorme caso algo inesperado aconteça. E aí muita gente pode perguntar: Daniel, mas fazer um seguro vem antes de montar a reserva de emergência? Sim, vem antes, e eu te explico o porquê agora. Imagina que você tem uma reserva de emergência de 20 mil reais e você não tem um seguro saúde. E aí você precisa ser internado numa UTI durante um mês. O custo dessa internação vai ser dezenas, se não centenas de vezes maiores do que a sua reserva de emergência. E além de você perder essa reserva, você vai entrar numa dívida enorme que muito provavelmente você nunca mais vai conseguir sair. Ou então você tem uma casa que vale 100 mil reais e não tem seguro nela, mas tem uma reserva de emergência de 20 mil reais. Se essa tua casa pega fogo, você vai gastar sua reserva de emergência e ainda ficar na dívida de 80 mil reais. Então, antes de ter uma reserva, tenha seguro, saúde, seguro nos seus bens mais preciosos e importantes e seguro na sua vida também. Depois disso, a gente entra nos passos 3 e 4, que podem ser feitos em conjunto dependendo da situação específica de cada pessoa. O passo de número 3 é quitar as suas dívidas. Se você tem dívidas muito caras, principalmente em cartão de crédito ou cheque especial no Brasil, que podem chegar a mais de 2 dígitos por mês, o importante é que você zere essas dívidas antes de mais nada. Não faz sentido você montar uma reserva de emergência e começar a investir se você está pagando uns juros de 10, 12, 15, 20% ao mês em uma dívida que você tem com o banco. Enquanto essa dívida existir, você vai estar perdendo dinheiro todos os meses. Então foque em sanar, em eliminar essa dívida o mais rápido possível. E eu disse que esse passo de número 3, de quitar as dívidas, e o próximo passo, que é montar a reserva de emergência, podem acontecer em conjunto caso você tenha dívidas com juros um pouco mais baixos. Se você tem um financiamento de um carro ou um financiamento imobiliário, você consegue manter essa dívida ao mesmo tempo que você constrói a tua reserva de emergência. Porque ter a reserva de emergência também é muito importante. Então quite as suas dívidas de custo alto, as suas dívidas que têm juros muito altos primeiro, e depois foque em montar a sua reserva de emergência e quitar as outras dívidas que são mais baratas. E falando em reserva de emergência, também eu vejo muita gente falando por aí que você precisa de 6 meses ou que você precisa de 12 meses. E tem duas coisas que eu quero falar com vocês. A primeira delas é que, se você está em dúvidas sobre qual que é o tamanho que a sua reserva de emergência tem que ser, sempre peque pelo excesso. Se você acha que você precisa de 8 meses, junte 10 meses. Se você acha que você precisa de 10 meses, junte 12 meses. Sempre junte um pouquinho a mais, porque isso vai te ajudar muito lá no futuro, caso um dia você precise dessa reserva. E o segundo ponto é que cada pessoa precisa de um número diferente de reserva de emergência.
E eu gosto de considerar 4 variáveis para determinar o seu número em específico. E se você tem mais interesse sobre esse tipo de assunto, me comenta aqui embaixo e eu vou fazer um vídeo falando para vocês justamente quais são essas variáveis para você calcular o número de reserva de emergência ideal para você. Organização financeira feita, risco da ruína eliminado, dívidas quitadas e reserva de emergência montada. O passo de número 5 é você dar um like nesse vídeo para mostrar para o YouTube que tem conteúdo de qualidade aqui dentro. Brincadeiras à parte, passo de número 5 é você definir os seus objetivos. Se você não sabe para onde você está indo, qualquer caminho serve. Se você não sabe para que você está investindo, você vai ter dificuldades enormes para montar uma carteira ideal para a sua situação. Então defina objetivos que podem ser desde a sua aposentadoria, a compra de um apartamento, a compra de um carro, o pagamento da educação dos seus filhos, a ajuda financeira para os seus pais, enfim, defina um objetivo financeiro, um objetivo nobre, aquele objetivo que te move, para você justamente ter a disciplina necessária para cumprir todos esses passos que a gente vai falar aqui. Então tenha um objetivo super bem definido, ou até vários objetivos que você queira atingir com o seu dinheiro, porque eles são essenciais antes de você começar a investir. O passo de número 6 é você definir o seu perfil de investidor. E não me venha com aqueles questionários extremamente superficiais que são dados por bancos e corretoras para definir o seu perfil. Aqueles questionários, eles possuem perguntas que geram respostas diferentes dependendo da hora do dia que você faz o questionário ou dependendo da notícia que você leu antes de responder aquelas perguntas. E eles só servem para industrializar algo que não pode ser industrializado, que é a sua individualidade. No banco que eu trabalhava, na Merrill Lynch, a gente aprendeu 8 variáveis para definir o seu perfil de investidor. E essas variáveis mudam drasticamente de pessoa para pessoa, que vão muito além daqueles questionários que eu acabei de comentar com vocês. Eu pretendo fazer vários vídeos falando dessas variáveis, desses ensinamentos e dessas experiências que eu tive. Então se inscreve aqui no canal para você não perder nenhum vídeo novo. E só depois que você completa esses 6 passos, organização financeira, proteção contra o risco da ruína, quitar as dívidas, montar a reserva de emergência, definir os seus objetivos e definir o seu perfil, aí sim você está pronto para abrir uma conta em uma corretora e montar os seus investimentos. A construção de uma carteira vai levar tudo isso em consideração, principalmente os objetivos e o seu perfil de investidor. Eu quero ensinar tudo isso para vocês ao longo das próximas semanas. Então, se você ainda não começou no mundo dos investimentos, você já tem algumas tarefas para fazer, você já tem alguns passos para cumprir. E se você já começou a investir, mas esqueceu de algum desses passos, volte atrás, reveja a tua estratégia e ajuste ela o quanto antes, porque isso vai fazer uma grande diferença lá na frente. Então me conta nos comentários desse vídeo em qual dos passos dessa jornada você está, se você já cumpriu todos eles ou se você está com dificuldade em algum deles, se ficou alguma dúvida sobre algum deles que eu vou te responder. E a gente se vê no próximo vídeo.